Não é que as milhas não funcionavam, é que eu não sabia o que fazer com elas na vida real. Essa é a série que eu queria que tivessem me contado quando eu tava começando. Tu já parou pra pensar como é que tu te sente quando tu tá começando no mundo das milhas? Quais são as expectativas que o Instagram te faz criar e depois quais de fato se realizam? Quais são as coisas que o mercado faz parecer mais fácil do que de fato são? Esse provavelmente é o momento decisivo de todas as tuas viagens dos próximos quase 2 anos. E a verdade é que tem uma explicação extremamente simples por trás disso. É que existem certos momentos de cada ano que são como se fossem janelas perfeitas para a gente garantir as melhores oportunidades. É mais ou menos assim. Agora em novembro de 2025 é simplesmente perfeito para quem já está pensando no segundo semestre de 2026 e ainda há tempo para quem está pensando no primeiro semestre. Acontece que a partir de hoje, a próxima grande oportunidade provavelmente só vai acontecer lá em março. Então pensa que a gente tem 6 meses quase, de novembro até março. O que isso significa? Essa é a última janela para quem quer viajar no primeiro semestre de 2026 e quando chegar lá em março já vai estar na parte do emoção demais para o segundo semestre. Tem 3 fases no mundo das milhas. A primeira é quando a gente está começando, que é como se fosse um desespero inicial. A segunda é quando a gente está na fase de observação. E a terceira é quando a gente já está em velocidade de cruzeiro. Bem, o mercado ele te vende o seguinte: se tu tem cartão de crédito e gasta mais de 4 mil reais por mês, tu deveria estar saindo do país todos os anos, pelo menos em classe econômica, sem se preocupar com a passagem aérea, talvez para uma América do Sul, para um Caribe. Isso é verdade? Com certeza. Mas não vai ser o cartão de crédito que vai fazer isso por ti. Essa é a parte que vem depois. É nesse momento que a coisa pode ficar um pouco assustadora. São muitas informações novas, despejadas ao mesmo tempo. E tu fica sentindo assim, ok, o que eu tenho que fazer? Em qual ordem? Porque agora que eu sei que isso existe, parece tudo tão complexo para eu aplicar na minha vida. Essa é a parte inicial. Só que depois vem a parte da observação. Ela é uma das minhas preferidas, sabe por quê? Eu sempre digo que o mercado das milhas é um repeteco de tudo. Ele faz a mesma coisa todos os dias, o tempo inteiro. E quando tu percebe isso, tudo fica muito fácil. Porque basicamente tu entende que eu tenho que entender isso, isso e isso. Depois disso eu tenho que saber o que funciona para mim. E o que eu estou disposta a fazer. Por exemplo, nessa viagem aqui, inclusive, olha que belíssimo. Isso aqui era a casa da Sissi, imperatriz, eu acho, de Viena. A chiquérrima, a mulher. O que para mim ficou, assim, ainda mais latente nessa viagem, que eu já fazia em todas as outras, mas ficou ainda mais latente. Hospedagem é uma coisa que com milhas, de uma forma muito facilitada, tu consegue 40% de economia ou mais. Só fazendo coisa simples, tá? Não, sem depender, inclusive, do que tu gasta no mês para acumular de milhas. Mas mesmo na hospedagem, tu tem, assim, muitas opções, muitas escolhas. Faz alguns anos que eu repito 2, 3 tipos de estratégia. Eu basicamente estou sempre pronta para elas. E aí nessa viagem isso aqui ficou muito latente, porque as hospedagens foram pensadas meses antes de sequer as passagens aéreas estarem emitidas. É porque eu entendi o que funciona para o meu perfil. E aí eu não vou me estressar. Eu vou sempre repetir aquilo, eu vou sempre obter uma vantagem financeira fenomenal com pouquíssimo estresse. Porque eu sei exatamente o que fazer. E assim com a passagem aérea. Depois que tu entende, show, quais programas de fidelidade me levam de forma vantajosa para o lugar que eu quero ir? Todos. Em determinado momento, todos. O que a gente tem que pensar é o seguinte: em que condições eles fazem isso? Então eu vou mapear. Este me leva para Disney nessa situação, com essa antecedência. Show! Se eu tô fora dela, eu vou pro próximo, porque o próximo vai me atender. Então aí a gente entra na fase de observação. O mercado repete. E basicamente tu tem que entender qual é esse repeteco, escolher o que serve para ti e seguir. Porque aí vem a fase 3, que é a fase do cruzeiro, onde tu só vai fazer para todas as viagens o que funciona para ti. E aí o que muda? É que de vez em quando alguns detalhes mudam. Eles vão ficando diferentes. E aí é por isso que tu tem que estar num ambiente que vai te mantendo atualizado. Essa é a ideia do método da Travely. Botei tudo pra dentro de um software. A ideia é que tu faça, é que eu te diga exatamente o que fazer, em qual ordem, e tu vá assistindo aulas muito curtas e aplicando tudo que tu precisa dentro do nosso software. Basicamente é aí que me caiu a ficha. Tudo no mundo das milhas se repete. Então ao invés de eu ficar tentando absorver uma quantidade absurda de informações, eu só vou avaliar as que funcionam para mim.
Vou te dizer que eu já estou no mundo das milhas profissionalmente há mais de 5 anos, usando deles quase uma década. São mais de 12 mil alunos. Mas eu levei muito tempo para aprender que a gente não tem que aprender um monte de coisa, consumir um monte de coisa para depois aplicar. Eu preciso aprendendo e fazendo, aprendendo e fazendo, aprendendo e fazendo. Se tu tá chegando agora nesse universo, eu só vou te pedir uma coisa. Não aprende pelas tuas frustrações, aprende pelas minhas. O jogo muda completamente quando tu para de seguir dicas soltas e começa a seguir uma lógica. Eu quero te dar muita coisa pronta, juro. Copia e cola. Mas eu vou te ensinar a pensar durante este processo. Uma vez que tu entende como a companhia aérea pensa, tu nunca mais vai aceitar pagar o preço cheio em nada e também nunca mais vai perder horas pesquisando ou dependendo de promoção. Já com milhas é a forma mais vantajosa que existe. Mas eu preciso te dizer que o mercado faz parecer um pouco mais fácil do que realmente é. Porque mais importante do que saber acumular milhas é saber gastar elas, seja nas tuas hospedagens ou nas tuas passagens aéreas. Mais importante do que saber uma lista de emissões vantajosas é saber quando elas são liberadas pelas companhias aéreas. Se tu aprende como a companhia aérea pensa, nunca mais dá erro. É por isso que hoje na Travelay eu te ensino desse jeito. Não adianta só te mostrar o que deu certo, eu preciso te ensinar a pensar antes de agir. Dia 1º eu libero o acesso aqui, é o que eu queria que existisse lá atrás, quando eu estava começando.